Eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Bia, obrigado pelo convite, né? Então, me apresentando, né, eu sou João Lucas O'Connell. Hoje eu sou médico cardiologista, nascido em Uberlândia, né, aqui em Minas Gerais, e tive uma infância aí muito criado por pais estrangeiros, né? Muito ligado à Igreja Católica, então uma formação católica muito forte, também muito ligado a esporte. Gostava muito de nadar, de fazer vários esportes. E eu me formei aqui, então, em medicina, né? Passei na Faculdade de Medicina de Uberlândia, me formei aqui e fui estudar fora. Depois eu fui fazer 3 residências médicas em Ribeirão Preto, na USP. Acabei fazendo clínica médica, cardiologia e uma área dentro da cardiologia chamada hemodinâmica, cardiologia intervencionista, onde a gente faz procedimentos com cateterismos, angiopatias. Fiz meu doutorado também lá, então fiquei uns 10 anos na USP, convivendo diariamente com aquela instituição que é uma segunda mãe para mim. E depois tive a oportunidade de voltar para Uberlândia, me tornei professor da Faculdade de Medicina, sou professor de cardiologia e de urgências médicas, e trabalho também fora da universidade, em algumas clínicas e hospitais privados da cidade. Muito bom. É uma honra, né, ter você aqui, tanto como pessoa, como também profissional da área da saúde. Eu sou biomédica, então eu tenho certeza que o senhor tem muito a agregar, né, de conhecimento. Nós também queremos conhecer a pessoa do João Lucas, né, como o lado pessoal também, né. Nós vamos estar fazendo algumas perguntas direcionadas. E onde é que a gente pode te encontrar? Nas redes sociais. Isso, então já convidando o pessoal para participar, né, para me seguir no Instagram e no TikTok, DR João Lucas, e no YouTube e Facebook, procure por Dr. João Lucas O'Connell, você vai me encontrar. Como que o senhor, com tantas atribuições, né, com tantas responsabilidades, concilia, essa vida profissional com a sua vida pessoal? Eu sempre primo, né, pela qualidade de vida, né, então eu gosto de perseguir isso. Então eu tenho alguns pilares que depois a gente pode bater um papo, né, que eu considero essenciais para que a gente tenha uma vida saudável, não só falando de saúde física, né, mas saúde mental, saúde emocional, né. Então, para isso é importante, né, por exemplo, eu primar pelo contato e tentar sempre estar ajudando meus pacientes, me sentir útil, né, em minha profissão me ajuda muito com isso, né. Ter um bom relacionamento com a minha família, com os meus amigos, né, mais próximos, os meus colegas de trabalho e cultivar alguns hábitos saudáveis, né. Gosto de comer bem, de tomar o meu vinhozinho de vez em quando, né, de praticar o meu exercício físico, de praticar meditação, né. Então são todos hábitos que eu desenvolvi que me fazem estar sempre motivado para manter a minha saúde física, a minha saúde mental e estar desenvolvendo com arte a minha profissão que eu escolhi. Como é que você encontra tempo para as suas atividades de lazer e quais são as suas favoritas? Então, acho que um dos segredos, né, uma das habilidades que eu tenho tentado desenvolver é o manejo do tempo, né? Então, acho que isso é essencial, planejar bem o seu dia. Então, eu sempre procuro no dia anterior tentar planejar o que que eu vou fazer no próximo dia, para tentar encaixar as atividades que eu preciso fazer e aquelas atividades, né, que eu gosto de fazer. E algumas, às vezes, né, por exemplo, exercício físico é uma coisa que eu preciso fazer e que eu gosto de fazer. Então fica mais fácil de conciliar. E às vezes tem dia que aperta, né, Bia? Então muitos dias eu acordo aí 15 para 5 da manhã e 5 horas da manhã, por exemplo, eu já estou na academia. Né? Claro que eu tento dormir cedo para conseguir fazer isso. Então também eu tenho que primar pelo sono. Então eu tento dormir umas 6 horas por dia. Então é a programação dos hábitos que vão me fazer, né, cumprir a minha agenda no outro dia. Então esse é uma habilidade que eu tento sempre desenvolver. Mas vem cá, quais que são os seus hobbies? Fora da minha atividade profissional, né, eu gosto muito de praticar atividade física. Quando eu posso aliar essa prática de atividade física com o contato com a natureza, é ainda mais prazeroso para mim. Então, nadar em represa, pegar a bicicleta e fazer uma trilha, correr numa estrada de terra. Então, essas são atividades que me dão muito prazer. Além, é claro, de ouvir um som, gosto de ir em shows de música, né, de curtir um som, principalmente quando eu estou com os meus amigos, cinema, né, filmes, até em casa mesmo. Então, eu sou muito ligado à leitura de bons livros, então esses são hobbies que me atraem. O que mais te motiva a continuar se dedicando à sua carreira e aos seus projetos pessoais? Bom, Bia, um dia eu ouvi que você ser útil às pessoas, ser útil à sociedade,
deveria ser o maior objetivo das nossas vidas, né. Então isso é o que mais me motiva, né, esse é o meu principal objetivo, me fazer útil, né. Então quando eu vou dar aula, eu procuro me fazer útil para os meus alunos, né, que eles aprendam bem o que eu tenho condições de ensinar para eles. Quando eu estou com o meu paciente, eu quero ser útil, ajudar a transformar a vida daquela pessoa para melhor. Muitas vezes a gente não consegue melhorar a qualidade de vida, tornar a pessoa mais feliz, mas pelo menos aliviar o sofrimento que muitas doenças causam, né? E essa é a principal razão da minha profissão, né? E o que mais me motiva a sair de casa para trabalhar. Ou fazer a pessoa se tornar mais feliz, ter mais qualidade de vida, ou pelo menos aliviar o sofrimento dela. Um conselho para uma pessoa que está desmotivada, que chegou a um certo tempo da vida e acha que ainda não construiu nada. O senhor acha que tem um tempo predestinado para a pessoa conseguir construir alguma coisa, construir uma família? Olha, eu tenho exemplos, né, não só exemplos de sucesso internacionais, né, de empresários, de atores, que só encontraram sucesso depois dos 40, 50 anos, né? E então a gente tem que estar sempre em mente que a gente pode chegar lá, né, independente de qual seja o seu desejo. E você tem que mentalizar aquilo, né? O que que eu quero para minha vida? Em cada cenário da sua vida, né? O que que eu quero na minha vida financeira? O que que eu quero na minha vida espiritual? O que que eu quero na minha vida emocional? E anotar e escrever isso num papel, né? E procurar escrever um objetivo maior e o passo a passo, como que você imagina que você pode fazer no seu dia a dia, a cada semana, para atingir aquele objetivo? Um assunto que me fascina, né, é ver vídeos ou ler livros de pessoas famosas, e um ponto comum que eu acho nessas histórias é isso: a pessoa traçar uma meta de longo prazo e escrever o que que ela deve fazer para construir a chegada até aquela meta e em vários pilares da vida, né. Então a sugestão para os meus pacientes e para quem está nos ouvindo e assistindo agora, é que a pessoa idealize isso, né, que nunca é tarde para começar, nunca é tarde para perseguir seus objetivos, desde que você tenha uma meta clara, onde você quer chegar e como, o que você precisa ser feito para chegar naquela meta. O senhor acredita que a lei da atração, ela faz sentido você mentalizar algo, você falar assim: "Eu vou chegar a algum lugar porque eu estou mentalizando isso"? Eu acho que a mentalidade positiva é um dos outros segredos, assim, fundamentais da vida, né, a pessoa que pensa para frente. Então tem a história, Bia, de um vendedor de sapatos, né, uma empresa resolveu dar uma missão para vendedores de sapatos. Eles tinham que ir para a África e fazer a empresa crescer na África. E depois de uma semana, né, estudando o mercado, um deles virou para o chefe e falou assim: "Ó, infelizmente ninguém usa tênis aqui, então a nossa empresa vai falir, ninguém vai comprar". E o outro já respondeu para o chefe: "Olha, obrigado por essa oportunidade, aqui todo mundo precisa de um tênis". Então, às vezes, muitas vezes na vida, né, o mesmo fato acontece com duas pessoas diferentes e a forma como aquela pessoa encara aquela tragédia ou encara aquele fato, ela pode levar a pessoa para um outro caminho. E tenho vários exemplos de sucesso, né? Um exemplo de um amigo pessoal meu, o Gustavo Carneiro, ele é um cara extremamente habilidoso com esportes, era um empresário de sucesso, mas infelizmente teve uma doença que teve que amputar a perna, né. Às vezes para outra pessoa, a pessoa ficaria, né, muito triste e desmotivada para a vida, porque perdeu uma perna, uma pessoa que adorava fazer esportes. E ele pegou aquela tragédia e conseguiu se adaptar a uma prótese e vai disputar a segunda Olimpíadas dele no tênis, né, de cadeira de rodas. Então acho que é uma mesma coisa negativa que acontece com a pessoa, se tiver uma mentalidade positiva, você pode usar aquilo para uma coisa de evolução na sua vida. Doutor, em todo esses anos, né, de carreira, que não foram poucos, né, qual foi o desafio mais marcante que você enfrentou e como você enfrentou esse desafio? Olha, infelizmente, né, Bia, a gente, graças a Deus, a maioria das vezes a gente tem sucesso nas nossas intervenções, nas terapias que a gente oferece para as pessoas. Mas, infelizmente, nem tudo é mágico na medicina. Os medicamentos têm efeitos colaterais,
os procedimentos que a gente faz, às vezes não dão o resultado que a gente espera, né. Então para o médico, especialmente na minha profissão, que lido muito com urgência, né, atendimento de paciente infarto, com que está com infarto, que está morrendo, às vezes a gente quer um grau de sucesso que muitas vezes existe a limitação, né, da medicina, existe a limitação da vida, que a gente não consegue devolver a vida para a pessoa, ou que a gente não consegue melhorar a vida da pessoa como a gente queria, né. Então, os meus poucos casos de insucesso são os que mais me marcaram, né, de maneira assim, deixaram uma marca, porque fica aquele sempre sem aquele sentimento: "Será que eu não poderia ter feito isso diferente?". E é diferente quando um padeiro erra a mão e queima o pão, né, ou que você vai fazer um churrasco e deixa a carne passar do ponto. A gente não tem como voltar atrás, né. Então essas experiências negativas deixam marca, assim também como as experiências muito positivas e deixam uma marca muito especial, né. Então quando a gente vive uma coisa com muita emoção, seja para o lado negativo ou para o lado positivo, essas coisas são as que mais marcam a gente. Um conselho que você deixaria para quem está ingressando agora na área da medicina? Olha, a área da medicina está mudando muito, infelizmente, né, mudando para pior, na minha visão, por muitos lados, né. Nos últimos anos, existiu um crescimento desenfreado no número de escolas médicas no Brasil. Então, pra você ter uma ideia, Bia, eu me formei há 25 anos, nós já achávamos muito 88 escolas de medicina no país. Hoje, em 2024, 25 anos depois, são mais de 350 escolas médicas. Se todas elas tivessem um grau de qualidade, de excelência, a gente não estaria questionando, né? Mas a gente questiona, sim, como que esses novos médicos estão chegando no mercado. Então, na minha maneira de ver, infelizmente, a medicina brasileira está evoluindo. Nós estamos tendo retrocessos por causa da qualidade dos médicos que chegam. Então, minha dica, né, é que a pessoa, mesmo que a faculdade não te dê um embasamento, que você procure, né, procure estudar por fora, livros, vídeos no YouTube, faça cursos para complementar a sua educação e para você se tornar um bom médico ao final dos anos de curso. A faculdade prepara a gente, eu acho que 25% para a vida, né, o resto você tem que ir atrás, né, para buscar conhecimento. Isso, então acho que isso é um segredo, né, que infelizmente as faculdades, muitas delas estão mal estruturadas, então depende muito do aluno, né. Eu tenho alunos de residência brilhantes que vieram de escolas não tão boas, né, então basta que a pessoa se dedique, corra atrás, faça cursos por fora, leia bastante e procure se preparar, pelo menos na teoria, para ao final dos 6 anos de curso sair com uma boa formação e poder ajudar os pacientes. Nada pior, né, Bia, do que uma pessoa que procura um médico e ela tem uma orientação errada, né? Ao invés dela melhorar a expectativa de vida dela, a qualidade de vida, aquela orientação errada, aquela intervenção feita de maneira inadequada pode prejudicar a qualidade de vida da pessoa. Isso é realmente uma lástima. Quais são as práticas de saúde que você considera importante para a pessoa manter o foco nas áreas pessoais da vida dela, mesmo no trabalho? Tá, eu acho, né, eu gosto de falar em pilares, né, em pilares de qualidade de vida. Isso vale para qualquer pessoa, Bia. Eu acho que tem alguns pilares que são fundamentais para que você tenha uma boa qualidade de vida. Uma delas é a alimentação. Então, uma alimentação adequada, né, hoje o melhor padrão seria a dieta mediterrânea, ou seja, aquela que é baseada mais em carnes brancas, ovos, muita salada, verdura, legumes, frutas e poucos alimentos processados ou ultraprocessados. Então, tentar diminuir carne vermelha, embutidos, enlatados. Esse é um pilar essencial. O segundo pilar, eu diria que é a atividade física. Uma atividade física regular, pelo menos 250 minutos de exercício seria o ideal por semana, ou no mínimo 150, seria uma boa meta. O terceiro pilar seria o descanso e a meditação. Então, a pessoa ter um bom descanso, um bom sono, também é fundamental para a saúde. E o outro pilar importante, né, é a saúde financeira. Então, você procurar se educar para gastar menos do que ganha, dá uma tranquilidade emocional.
Então, esses são 4 pilares. Do ponto de vista mais objetivo, né, dentro da medicina, é cuidar muito bem da pressão arterial, do colesterol e da glicose. Seriam, dentro da saúde física, manter uma boa saúde física, outros aspectos que a gente deveria observar bem para manter uma boa qualidade de vida. Pegando aí o gancho da educação financeira, né, o senhor tem alguma referência, algum livro que você leia que possa ajudar as pessoas a desenvolver a prática de ter responsabilidade sobre isso? Isso, um livro básico, né, que eu acho que todo mundo deveria ler. Uma vez um amigo meu me deu e falou: leia, e realmente fez diferença, é Pai Rico, Pai Pobre. É um livro legal que é nessa parte de educação financeira, né, para quem quer começar, eu acho que é uma boa maneira de começar a ler bem esse livro, fixar as orientações que ele dá e principalmente estabelecer, né, independente do quanto que você ganha, para que você mantenha a tranquilidade, não dá um passo maior que a perna. Toda vez na minha vida que eu dei um passo maior para que a minha perna, eu me arrependi, né. Então não se envolver com dívidas e saber que aquilo que você tem obrigação de pagar, você vai conseguir. Doutor, como é que você cultiva e mantém relacionamentos com a família, no ambiente de trabalho? Olha, eu procuro sempre, buscar a empatia, né, então desenvolver a empatia. Então eu procuro ser um cara mais tranquilo, ouvir bem as pessoas, esperar que elas falem o que elas estão sentindo antes de colocar. Então quando eu estou com os meus pacientes, eu procuro fazer isso, nos colegas de trabalho, dentro da minha casa, né. A gente procura sempre ouvir, entender o lado da pessoa antes de expressar a sua opinião, né. E sempre procurar ajudar. Então sempre procurar dar uma orientação que vai ajudar a pessoa e às vezes a gente tem que se policiar, né. Teve uma fase da minha vida que eu vivi uma fase muito negativista, onde às vezes eu ia falar para a pessoa e eu falava uma experiência negativa minha. Então hoje eu procuro muito me policiar e tentar não transmitir o meu pessimismo de determinada situação. Às vezes você vê que a pessoa está encrencada mesmo, mas você procurar sempre fornecer uma palavra que vai incentivar ela, que vai motivar ela, que possa ajudar ela a sair daquela situação que ela se encontra naquele momento em desvantagem. Você acha que a convivência com determinadas pessoas, elas influenciam diretamente na nossa saúde? Então um dia eu li, né, que você é uma mistura das 5 pessoas com que você mais convive, né, e eu acredito muito nisso, né. Então se você convive com pessoas negativistas, pessoas que veem as coisas tudo para um lado difícil, para um lado negativo, a sua tendência de enxergar os obstáculos da vida vai ser muito semelhante. E quando você convive com pessoas alto astral, pessoas positivas, a sua maneira de ver a vida e encarar os obstáculos vai ser outra, totalmente diferente, né. Então talvez um conselho, né, se eu pudesse dar para quem está nos assistindo agora, é que procure observar as pessoas que você está convivendo e faça esse questionamento: "Será que essa pessoa que eu estou é realmente aquela que eu vou passar o resto da minha vida ao lado dela, né? Será que eu não posso procurar alguém? Será que não tem alguém aí fora que tenha uma visão um pouco melhor, mais amena, mais feliz, mais suave sobre a vida para me ajudar a passar pelos obstáculos?" Todos nós temos muitas dificuldades, né? E precisamos sempre de bons amigos, de bons familiares e de bons companheiros para atravessarmos essas dificuldades, né? Muito bom. Realmente é interessante a gente policiar as pessoas que a gente convive, né. Doutor, o que o senhor, como pai, como professor, como médico, acha que tem adoecido muito as pessoas hoje em dia? Ó, 2 coisas que eu considero que atrapalham muito, né, Bia. Primeiro, é o excesso de informações. É muita informação que a gente tem que lidar, né? Quando a gente não tinha acesso tão fácil à informação, a gente tinha menos informação para lidar, né? Então, você ia para a escola, você só tinha aquela matéria ali que o professor deu e aquele capítulo de livro. Hoje, não. Para você querer passar na faculdade, ao invés de só ficar com isso, você tem que ir atrás do YouTube, você tem que procurar alguma coisa na internet, você tem que complementar, senão você não vai conseguir competir. Então é muita informação. No trabalho é a mesma coisa, para você se destacar, você tem que correr atrás de muito mais informação. Isso gera um desgaste, que a limitação é ilimitada, né? E a outra coisa é a comparação. Então as redes sociais
Vieram e tem todo um lado bom, né, de legal, de aprendizado e de lazer nas redes sociais, mas tem uma coisa que é muito negativa, principalmente para o adolescente, que é a comparação. Então, quando o adolescente vê um coleguinha viajando, né, e ele não pode viajar, ou quando vê um coleguinha fazendo uma coisa diferente, um hobby, praticando, e ele não tem acesso àquilo, isso gera uma frustração muito grande. O conhecimento de que existem outras coisas que você poderia fazer, né, isso também é muito destrutivo, principalmente para aquelas pessoas que não estão mentalmente preparadas para lidar com isso. É isso, então isso é um alerta que eu sempre faço para as minhas filhas, né? Será que a vida daquela pessoa é sempre assim? Será que é tudo sempre tão bom quanto aparece nas redes sociais? Ninguém apresenta, né? Ninguém posta os momentos de insucesso, os momentos de tristeza. As redes sociais estão ali para se mostrar, para você se mostrar, para você querer aparecer muitas vezes, né? E isso acaba fazendo uma ideia errada, que a vida são sempre flores, que ninguém tem problemas. Se fosse assim, a gente não teria tanto suicídio, tanta tristeza, tanta angústia entre cantores famosos, entre atores famosos, e a gente vê que essas pessoas sofrem tanto ou até mais que nós, né? Então a vida nem sempre é tão bela quanto aparenta nas redes sociais. Doutor, agora uma curiosidade, achei seu sobrenome muito chique, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre ele. O Cônio, né, vem do meu pai, faleceu há 2 anos. Meu pai era irlandês e ele veio para o Brasil numa missão. Ele era padre da Igreja Católica e ele veio, né, escolhido na congregação Oblata para catequizar, né, os brasileiros. E ele se encontrou com a minha mãe é americana, e ela veio trabalhar no Brasil e ela veio como missionária, como freira da Igreja Católica. E eles foram trabalhar no interior de Goiás, depois um foi transferido e o outro também para Uberlândia. Então, ao todo, eles trabalharam juntos por cerca de 9, 10 anos. E depois de trabalharem juntos, catequizando, né, e como missionários por 10 anos, eles resolveram largar a batina e se casar. Então, daí vem o meu sobrenome, O'Connell, de um padre irlandês que se mudou para o Brasil. As doenças desenvolvidas, como câncer, elas têm alguma coisa relacionada com essas raízes emocionais? Olha, infelizmente, as emoções negativas, elas influenciam sim o funcionamento do nosso organismo, né? Então já tem estudos mostrando uma íntima associação, por exemplo, com a ocorrência de infartos, de acidente vascular cerebral, derrame, nas fases onde a pessoa estava atravessando muitas dificuldades. Então a depressão, a ansiedade, elas liberam vários agentes químicos, vários hormônios, várias substâncias químicas, como adrenalina, outras catecolaminas endógenas, que aumentam a pressão arterial, que elas aceleram o batimento cardíaco, que elas inflamam o endotélio dos vasos sanguíneos. Então, não só aumentam a incidência de infarto, de AVC, como abaixam nossa imunidade e aumentam a predisposição para infecções, para inflamações, a herpes, por exemplo, que muita gente lida com esse problema, né? É muito claro a incidência aumentada das lesões naquela época que a pessoa baixa a imunidade, ou está mais estressada, mais ansiosa. A falta do sono, que está intimamente relacionado também à ansiedade. Então, a privação do sono também aumenta muito a incidência de doenças do coração e propicia o aparecimento de inflamações, infecções, até de cânceres. Eu já ouvi muito conhecimentos das pessoas mais antigas, empíricos, né, que a gente fala. A pessoa falar que às vezes a pessoa tá com câncer, só que ela não sabe. É a partir do momento que ela descobre que ela tá com câncer, parece que acelera mais. Isso tem alguma coisa, algum embasamento para isso? Isso realmente faz sentido? Faz mais sentido no questão da depressão, né, da ansiedade. Então, né, o mesmo fato pode acometer as pessoas de maneiras diferentes. Eu tenho alguns amigos, amigas que enfrentaram recentemente o câncer e resolveram encarar aquilo como um obstáculo, um desafio que a vida lhe impôs e que Deus escolheu ela para enfrentar aquilo porque ela tinha condições de enfrentar. E a maioria dessas pessoas acaba vencendo o câncer, né? Então isso, a maneira como você enfrenta aquela situação pode te fortalecer. É claro que, infelizmente, tem alguns cânceres que, independente de mais otimista que você seja, você não vai conseguir lidar com aquilo. Mas, pelo menos, você pode enfrentar
aquele restante de tempo que você tem para encarar a vida de uma maneira mais tranquila, para se despedir com alegria de quem que você quer se despedir, né? Existe até uma moça que ficou famosa aí nas redes sociais nos últimos meses, que está enfrentando um câncer terminal, mas resolveu encarar aquilo de uma forma muito positiva. Isso sem dúvida. E até se casou, né, durante a fase terminal dela. Então isso sem dúvida, se não, você não for capaz de ganhar, vencer o câncer, você com certeza vai ganhar uma qualidade de vida melhor naquele tempo que te resta, né? Então acho que essa mentalidade positivista é fundamental também para lidar contra o câncer. Eu gostaria de perguntar qual que é a importância da meditação? Talvez seja a doença mais predominante hoje no meu consultório. As pessoas que me procuram estão sentindo algum transtorno físico, uma batedeira, uma taquicardia, a pressão alta, e fundo é emocional, né? No fundo, a pessoa está muito ansiosa, está muito acelerada, e isso está trazendo transtornos até físicos para ela. E sem dúvidas, a meditação e o sono de qualidade são fundamentais para lidar com esses transtornos de depressão, ansiedade. Então, é fundamental que a pessoa tente se treinar. Hoje tem vídeos na internet, tem coaches, né? Tem psicólogos que ensinam a pessoa a entrar num estado diário de meditação e não precisa muito, 10, 15 minutos para ela tentar se acalmar e ter uma mentalização positiva, fazer uma boa programação do dia durante aquela fase pós-meditação. Então isso eu acho que é fundamental que todos nós tentemos dominar a arte da meditação para melhorarmos a nossa qualidade de vida. Muito bom. O senhor pratica meditação, então, diariamente? Isso, então eu tento tirar, né, 15 a 20 minutos por dia, e às vezes não precisa ser naquela posição sentada, né, com o braço cruzado ou com a mão em determinada posição. É deitado na sua cama, ouvindo um som, né, relaxante, você procura mentalizar e agradecer pelas coisas que você viveu naquele dia. Quais foram as experiências que vão deixar uma marca positiva na sua vida? O que que aconteceu de tão legal naquele dia, né? Ou de você ser grato, pelo menos, olha, eu encontrei um paciente que estava com um câncer e estava sofrendo muitas dores, graças a Deus eu não tenho câncer, eu tenho uma saúde. Então procurar ser grato pelas coisas que você tem, né? Poxa, hoje eu vi no jornal que as pessoas perderam as casas lá no sul, eu tenho a minha casa aqui, o meu teto que não foi destruído. Então às vezes a gente passa batido, né? E assiste uma notícia e fica triste com aquilo, porque tem a empatia com o outro, mas esquece de agradecer pelo que a gente tem. Então, acho que esse momento da meditação é uma boa hora para você tentar ser grato pelas coisas boas que você tem e programar para o outro dia o que você pode fazer de melhor naquele próximo dia para deixar sua marca no mundo. Então, acho que o momento da meditação é fantástico para isso. E diz que, não consigo meditar porque eu não consigo sair do meu eu, não consigo deixar de ter pensamentos intrusivos, né? Eu gostaria mais que o senhor falasse sobre a técnica de mindfulness. Qual a diferença entre meditação e a técnica de mindfulness? Isso, de uma maneira geral, né, mais simplista, o mindfulness é um tipo de meditação onde você vai procurar treinar a sua mente para viver o presente, né? Então você tem que viver aquela experiência que você está vivendo no momento. Porque você está muitas vezes pensando numa coisa que aconteceu no passado ou ansioso por uma coisa que ainda vai acontecer, né, no futuro. E você deixa de viver aquele presente. Então, às vezes, um estudante tá, poxa, mas eu fui tão mal na prova de matemática do mês passado, que isso, com certeza, na próxima prova que vai acontecer daqui uma semana, eu vou muito mal. E aí ele fica sofrendo com aquilo e deixa de usar o tempo dele para investir energia em aprender mais e se preparar para enfrentar a prova que vai vir. E tudo na vida é assim. O Mindfulness nos ensina a viver o presente. Então, você senta numa mesa para comer, você vai procurar olhar para o arroz e o feijão, ver as características, está bonito, se não está o prato, sentir o cheiro, gostar daquele cheiro, né, ou não gostar. Você vai colocar a comida na boca e procurar apreciar com calma, mastigar devagar a sua comida e procurar sentir o gosto dela, engolir, sentir a textura que você está engolindo. Isso você faz com a bebida, isso você faz no ambiente que você está, e isso vai te ajudar também a treinar sua mente, a desenvolver sua mente, porque ela vai ficar mais perceptiva, vai guardar mais coisas e você vai treinar ela para evitar algumas doenças importantes. Então, de maneira geral, o mindfulness é isso, é você treinar a prestar atenção no momento que você está vivendo e
Todos os estímulos que vêm, você procura filtrar e absorvê-los. O estímulo visual, o estímulo auditivo, o estímulo gustativo, olfativo. Então, procurar desenvolver aquela habilidade. E só a prática da meditação garante que a pessoa vai conseguir melhorar a qualidade do sono, o foco no trabalho? Olha, infelizmente, Bia, a gente gostaria que fosse assim, né? Que só a prática da meditação, do mindfulness, conseguisse a gente dominar essas técnicas, a gente garantir uma excelente qualidade de saúde mental. Mas infelizmente não é assim, né? Por mais que a gente tente, não só nós não conseguimos chegar no ápice, né, da meditação, do mindfulness, a maioria de nós não consegue, como também existe uma doença orgânica, física, onde a pessoa produz neurohormônios que interferem na capacidade dela de raciocínio, de descansar, de meditar, de dormir. Então, é uma questão orgânica também, não só funcional, né? Não só relacionada aos nossos contatos com outras pessoas, aos obstáculos que chegam para nós, mas também a deficiência da produção de alguns hormônios que são fundamentais para o bem-estar e a saúde mental. Então, não, para muita gente, a meditação, o mindfulness não vai conseguir resolver todos os problemas. A pessoa precisa buscar ajuda profissional, um acompanhamento com psicoterapia, então com psicólogo, e algumas vezes o acompanhamento com psiquiatras ou com médicos generalistas que possam ajudar. E às vezes é importantíssimo o uso de alguns medicamentos para a pessoa conseguir desacelerar, induzir o sono, dormir melhor, senão entra num círculo vicioso que ela não sai daquilo. Então, é fundamental quando você não consegue, com a meditação, tentar mudar a sua mentalidade, com uma mentalidade positiva, mudar isso, você precisa procurar ajuda médica para fazer uso de algumas medicações, pelo menos por um período temporário. Procurar um bom médico, né, que às vezes a pessoa tem esse hábito de ir lá na internet, o senhor Google, qual que é o melhor remédio para controlar tal. Isso, Bia. Independente de saúde mental ou física, é preciso lembrar que as medicações não são mágicas, né? Nenhum remédio, desde um remédio para depressão, para ansiedade, para colesterol, para pressão, não é uma pílula mágica que você vai tomar aquele remédio e vai ter só benefícios. Como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, o que o médico vai ajudar a fazer é pesar o benefício que aquela medicação contra a depressão, ansiedade, colesterol poderia te dar e os efeitos colaterais que ele poderia te trazer. Vale a pena tentar? Então é essa a equação que na maioria das vezes dentro do consultório a gente procura trabalhar, né? E é claro, tem um lado negativo da vacina contra o Covid, tem um lado negativo do remédio contra o colesterol, contra a depressão, a ansiedade, mas tem o lado positivo. E se o lado positivo na balança pesa muito mais favorável do que o lado negativo, por que não tentar? E se aquele remédio não deu certo, vamos tentar outro. Na maioria das vezes, os remédios conseguem sim trazer um benefício para a pessoa ansiosa, para a pessoa deprimida. Doutor, depois de todo esse bate-papo, onde a gente falou sobre saúde mental, né, sobre bem-estar, agora eu gostaria que o senhor me explicasse como que isso influencia na nossa saúde do nosso coração, né? Isso, então, ter uma boa qualidade de vida é fundamental para adoecermos menos, né? Diminuindo a nossa chance de um dia apresentar um infarto, um AVC, um câncer, uma doença inflamatória, uma doença autoimune. Então, estar de bem com a vida é fundamental para tentar evitar doenças, né? E cuidar de cada aspecto da vida também é. Então, desde a sua alimentação, se ela é saudável ou não, a quantidade de líquido que você ingere por dia, a quantidade de exercício físico que você faz, a quantidade de sono adequado que você tem, momentos de pausa durante o dia para quebrar um pouco o excesso de informação, aceleramento do dia, né? Então tudo isso vai fazer diferença para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental, né? E outras coisas também são fundamentais, né? Então, voltando a frisar, além de você escolher esses hábitos de vida saudáveis, contato com a natureza, tomar um pouco de sol, vai ser fundamental você procurar ajuda médica para prestar especial atenção em 3 pontos: na sua pressão arterial, no seu nível de glicose e no seu nível de colesterol. Então, se você conseguir controlar bem essas 3 situações e ter hábitos de vida saudáveis,
consumir menos bebida alcoólica, parar de fumar, você vai com certeza diminuir muito a chance de um dia sofrer com alguma doença. Seja ela uma doença cardiovascular, uma doença inflamatória ou até um câncer. É um segredo, né? Seria boa qualidade de vida, procurar um médico de vez em quando para pequenos ajustes. Doutor, o senhor falou sobre colesterol, glicose, pressão arterial e suplementação e vitaminas. Não é importante também? Olha, hoje, Bia, tem uma crença, né, popular de que a suplementação de algumas vitaminas, como vitamina D, vitamina B12, né, magnésio, coenzima Q10, que isso traria supostos benefícios para a nossa saúde física, né? Infelizmente, não há nenhum estudo comprovado que faça com que a suplementação generalizada seja essencial. É muito raro quando a pessoa tem uma boa alimentação, quando ela se expõe um pouco ao sol, quando ela pratica atividade física, que ela tem alguma deficiência grave de vitamina B12, de vitamina D, né, ou de magnésio. Então, a suplementação desses itens, na maioria dos estudos até aqui, não trouxe qualquer tipo de benefício para a vida da pessoa. Então, é sempre a questão de pesar o risco-benefício. Se a pessoa também está em dúvida e quer tomar um composto que não traz tanto risco, a gente não é absolutamente contra. Mas o que não pode é se vender uma propaganda de que aquilo vai mudar a vida da pessoa. O que vai mudar a vida da pessoa são hábitos melhores, uma alimentação mais saudável, com mais variação de cor no prato. Ela tomar um comprimido por 2 ou 3 meses para suplementar, pode dar muito mais um efeito psicológico de benefício do que um real efeito físico. Então, na grande maioria das vezes, a suplementação é inadequada e supérflua. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você definisse com poucas palavras. Qualidade de vida. Qualidade de vida é estar feliz, é estar realizado com os rumos que a sua vida está tomando. E para isso nós já discutimos bastante, né? Importantíssimo se alimentar bem, tomar líquido, fazer exercício, meditar, ter uma boa qualidade de sono e ir no médico de vez em quando para ter saúde física, mental, emocional e espiritual. Ser professor. O que significa para você? Ser professor é deixar um legado, né? É deixar um pouco do meu conhecimento na mente do aluno que eu estou formando. Então isso é fundamental para mim, né? E não só para a qualidade de assistência dele no futuro, mas também que ele possa usar aquilo como uma maneira de crescer como pessoa também. Defina estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável é aquele que você adota tendo uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, você fazendo atividade física com regularidade, tomando bastante líquido, contato com a natureza, procurando dormir e descansar bem, meditando, tirando pausas durante o dia para meditar e indo ao médico de vez em quando para prestar atenção em alguns detalhes, como os seus exames laboratoriais, seu nível de pressão arterial, de glicose, de colesterol, fundamental. E também ficar afastado de substâncias que possam te causar mal, como cigarro, excesso de bebida alcoólica, o uso inadvertido de hormônios e outras substâncias químicas. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade é aquele tempo que você passa fazendo atividades que vão te trazer ou realização pessoal ou profissional, ou que você vai ficar feliz. Você vai ter um alto astral enquanto está realizando elas, uma atividade que te dê prazer. Isso, para mim, é tempo de qualidade, ou realização pessoal, ou que traga felicidade, que traga bem-estar. Agora, essa é super a ver com o senhor. E coração. Ó, coração é você procurar viver a vida e ir se dedicando àquela atividade. Então procure usar o seu coração para botar energia no que você está fazendo e naquele momento. Acho que esse talvez seja um dos maiores segredos. Deixar as coisas de ruim que aconteceram no passado, tentar fixar e ser grato por tudo que aconteceu de bom e colocar coração, colocar energia em todas as atividades que você escolheu fazer. E também agregar pessoas do bem, pessoas que possam te fazer prosperar na vida para cumprirem essa jornada juntos ao seu lado. Eu sei que o senhor é inspiração para muitas pessoas, né?
E eu gostaria de saber se o senhor pudesse dar um conselho geral para as pessoas que estão nos assistindo. Qual conselho você daria? Olha, pergunta difícil, hein? Infelizmente, hoje nós vivemos num mundo muito acelerado, onde o excesso de informações, o excesso de comparações pode trazer muitos obstáculos para a nossa caminhada. Então, eu acho que as pessoas precisam tentar se comparar com elas mesmas. Então, você precisa procurar ser melhor do que o seu você de ontem, né? E esquecer do resto do mundo. Então, tentar trabalhar e filtrar a qualidade e a quantidade de informações que chegam. Você tem que saber processar o que é útil ou não para a sua vida, o que você deve usar de tudo que está chegando para você e procurar escolher pessoas boas e bons hábitos que te ajudem a alcançar os seus objetivos. Sejam eles seus objetivos profissionais, financeiros, relacionados a amigos, a família, né? Então, procurar esquecer um pouco dos outros e trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. Acho que talvez isso seja o maior segredo aí para nós, para que a gente busque mais qualidade de vida. Doutor, agora essa é a parte mais interessante, né, do nosso quadro. Eu gostaria de saber se o senhor pudesse transformar a vida de uma pessoa em uma área específica. Qual área você escolheria e por quê? Olha, nós falamos aqui, né, muito sobre qualidade de vida. O que nós devemos fazer para atingirmos uma boa qualidade de vida? Em termos de dieta, de exercício físico, de hidratação, de sono. Eu queria ter o poder de, com um simples toque, tocar isso e isso entrar na minha mente, na sua mente. O que é muito difícil, né? Infelizmente, tudo isso são habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, o meu superpoder seria tocar na mente de cada pessoa para que ela transformasse a sua realidade e tivesse uma qualidade de vida melhor. E isso, infelizmente, é inatingível. Então, o que passa a ser o meu objetivo é dar pequenos conselhos, pequenos toques, já que eu não tenho uma varinha do poder, mas que eu consiga transformar pelo menos um hábito de vida da pessoa. Então, esse talvez seja o meu maior objetivo, né? Quando a pessoa me procura, que eu consiga, com a minha varinha, tocar a mente dela de alguma maneira, que um hábito de vida ela possa transformar em busca de uma melhor qualidade. Muito bom. Gostei da resposta. Isso aí, o Super O'Connell, né? Nós chegamos ao final de mais um podcast muito interessante, doutor. Já adorei participar do bate-papo aqui. Parabenizo a Med Filmes por essa iniciativa, né, de trazer profissionais com o objetivo de divulgar informações de qualidade sobre saúde, né, como se cuidar melhor, como podemos buscar uma melhor qualidade de vida. Como eu falei, infelizmente não são coisas que a gente ouve uma vez e assimila aquilo e começa a praticar, são hábitos que a gente precisa criar habilidades para isso, né? E isso é uma batalha do dia a dia, né? Então, eu gostaria de parabenizá-los e pedir para que vocês continuem trazendo colegas aqui para fazerem outros podcasts sobre outras áreas da saúde e continuar nesse trabalho de divulgar informações científicas e que possam trazer benefícios para a vida das pessoas. Muito obrigada.